Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é autossabotagem mental. Vai, Dani. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Todas as vezes que a gente coloca o vídeo no YouTube, a gente assiste de novo para ver se faltou alguma coisa, se alguma coisa foi demais, enfim. E nesse último vídeo eu fui assistir e de repente tinha horas que eu dizia assim, gente, esse negócio tá esquisito, eu meio que apaguei. E eu vi que tinha acontecido em alguns momentos. E morri de rir porque isso é a cara da mente. Só esclarecendo que no último vídeo foi o primeiro que a gente começou a falar da mente, né? No último episódio. A gente estava falando especificamente da mente, como a mente funciona. E uma das coisas que assim, ficou muito clara para mim, existe toda uma parte teórica a respeito dos mecanismos da mente. E essa parte a gente até pensou em entrar nisso hoje. Mas acontece que isso vai direcionar para um lugar que é totalmente diferente daquilo que a gente está propondo. Então, assim, a gente até vai passar por eles, vou comentar quais são e tal, mas quem realmente quiser entender isso, Google, procura e lê. Porque é muito fácil de entender e, na verdade, quando você lê, você vai reconhecer que você faz isso o tempo todo. Mas aí a gente conversou e falou, como é que vamos fazer para explicar o que é o lugar de não mente? E eu me lembrei de um momento da minha vida onde eu comecei a ver isso claramente. Quando eu fui para a Índia a primeira vez, era o maior centro de meditação do mundo. E para vocês terem ideia, eram 10 mil pessoas por dia se trabalhando. E chego eu lá, saída do Brasil, sem entender nada de coisa nenhuma, me dou de cara com um lugar que tinha hospital, eram 4 ou 5 restaurantes, nem sei quantas salas de terapia, e um esquema primeiro mundo. Então você entrava nas salas, você tinha os colchonetes, você tinha os lençóis, você tinha lençol para cobrir o colchonete e para se cobrir, você tinha travesseiro, você tinha até venda, papelzinho para você limpar o nariz caso você chorasse, uma coisa dessa. O que você podia imaginar, tinha. Era um esquema assim, tudo era super cuidado. E aí veio a primeira surpresa, porque nós estamos falando de um lugar que tem 10 mil pessoas por dia sendo organizado por pessoas que se despencavam do seu país, pagavam para estar lá e trabalhavam o dia inteiro de graça para manter e para produzir as coisas. Aquilo já foi um impacto, porque a gente tem aquela sensação de que trabalho é sofrimento, trabalho tem que ser remunerado. E de repente eu comecei a ver um monte de gente pagando para trabalhar e celebrando o dia inteiro. Ué, que diabo é isso? Enfim, como a primeira vez que eu fui, eu passei 1 ano e 2 meses, eu saí de participante para assistente, para, enfim, ajudante, até chegar a um cargo mais de chefia. E foi super engraçado, porque o capricorniana cabeçuda, falei, bom, trabalhar é aquela coisa, né? Você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, você tem que ter esforço, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ver as coisas. E de repente eu falei, gente, a minha função era fazer o calendário e as promoções dos grupos. Promoções era você definir o que era, dizer qual era o terapeuta, como é que ia acontecer e tal. Só tem um problema, nessa época os terapeutas eram os grandes terapeutas do mundo que viajavam o tempo todo para dar grupo, para isso, para aquilo, e imprevistos aconteciam. E aí eu comecei a ficar histérica. Falei, gente, como é que eu vou marcar grupo? Como é que eu vou dizer? Porque de repente o cara que vinha dar esse grupo não vai poder vir, então vem um outro. E aí eu comecei a entrar num estado de estresse e tal. Eu falei, gente, como é que vai ser isso? Porque tem a produção, você não sabe o número de pessoas e que não sei o quê. Aí tive a primeira reunião da diretoria, digamos assim, que não era bem isso, mas era o pessoal acima de mim que estava fazendo a mesma coisa, trabalhando de graça para fazer as coisas acontecerem. E foi super engraçado, porque conversa vai, conversa vem. Basicamente, o recado era o seguinte, relaxa e confia.
Eu olhei para aquele negócio achando tudo muito surreal, que eu falei, como assim? Relaxa e confia. As coisas acontecem assim. Só que, de repente, depois de, sei lá, 2 meses, eu dei conta que é exatamente assim que acontece. E a gente trabalhava a nível de relógio suíço. E aí eu comecei a buscar entender, gente, como é que pode funcionários sazonais ocupando funções que nunca tiveram nessas funções, como eu nunca tinha feito aquilo. Num tempo tão pequeno, com uma coisa tão incerta, conseguia fazer aquilo funcionar como um relógio suíço. E aí, de repente, eu comecei a entender como a mente funciona quando ela é ferramenta e não quando ela é esse monstro que a gente conhece. Porque como todo mundo era comprometido em fazer acontecer, ao invés de competir, ao invés de se preocupar quem era o dono do campinho, a questão não era essa. A questão era todo mundo junto, fazendo o melhor que podia, porque estava gostando do que estava fazendo. E aí as coisas fluíam. Sempre fluía. Mas fluía num nível de excelência. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu odeio acordar cedo. Até melhorei com a idade, mas eu odiava. Eu acordava às 5:30 da manhã, todo santo dia, para meditar e começar a trabalhar no horário. E trabalhava o dia inteiro, fazia curso, respirava, meditava. Chegava às 11 horas da noite e ainda saía para tomar um drink com os amigos. Ia dormir meia-noite, às 5:30 da manhã eu estava acordada. Zero de cansaço. Porque aquilo, a minha energia estava fluindo. Então é desse lugar que a gente quer falar. É perceber que a mente, ela é uma grande ferramenta quando ela não tem... Quando a gente não acredita que tem que ser através da mente. É a mente que vai decidir. Não. A mente, na verdade, ela tem que estar a nosso serviço e não o contrário. A gente aprendeu que a mente é o melhor mecanismo para nos defender emocionalmente. O que a gente não entendeu é que acreditar nisso te desconecta do lugar criativo dentro de você. Te desconecta do teu ser. E eu vou dar um exemplo que assim, não tem uma pessoa que não saiba o que eu vou dizer agora. Você quer saber qual é a diferença de uma pessoa usando a mente criativa e uma mente não criativa? Lembra da época de faculdade ou de colégio. Tem aquele professor que ele entra na sala, você começa a bocejar. Vai dando um cansaço, uma vontade de dormir. Esse é o cara que está na mente no lugar errado. Aí entra o outro. É aquele cara que quando entra, ele pode estar ensinando a matéria mais chata do mundo. Mas todo mundo se envolve, todo mundo quer saber, você dá risada. É um esquema totalmente diferente. Você conhece esse, Ana? Conheço. Isso... Perfeitamente. Sim. Fala. Olha, eu quero começar falando sobre... Eu coloquei lá nos meus stories que eu falei, hoje a gente vai contar caso para exemplificar. Que ficar dando teoria, a gente vira esse professor que... Enfim, tem um exemplo que aconteceu hoje e é perfeito. Para quem não sabe, no dia 7 de julho, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro, eu, você e a Dani, onde a gente... E o tema do nosso encontro é Chega de Viver Ansiosa. Então, basicamente, vai ser uma super, ultra, mega aula, onde a gente vai explicar por que você chega na ansiedade de formas diferentes do que a gente já explicou aqui também, e vai ensinar um método para você se livrar disso, você poder começar a se livrar disso definitivamente. Por isso que o nome é Chega de Viver Ansiosa. Então, se você ainda não se inscreveu no evento, o link está lá na minha bio do Instagram. Tem um link lá para você clicar em se inscrever. E tá lá no nosso canal do YouTube também, que é Zerando a Ansiedade. E tem um botão lá logo no início para você clicar em se inscrever. E aí, para preparar
esse evento, Chega de Viver Ansiosa, tem uns anúncios meus rodando pela internet. Alguém já viu minha cara falando, gente, eu vou dar uma aula no dia 7, vai ser super legal. Tem uns anúncios meus rolando pela internet para chamar as pessoas, para convidar as pessoas a participarem. E aí, ontem, eu falei hoje não, foi ontem à noite, chegou uma mensagem num desses anúncios que tá lá com a minha cara. Você vai ver minha cara por aí, tá? E uma pessoa falando assim, olha, eu gostei muito, eu queria muito participar, mas eu não vou poder fazer com você porque eu não entro em grupo de WhatsApp. E aí, porque depois que você se inscreve para o evento Chega de Viver Ansiosa, você pode entrar, é direcionado para entrar num grupo de WhatsApp para a gente poder se comunicar, mandar o link para você ir para a aula, fazer as comunicações. É um grupo silencioso, ninguém fica lá tagarelando, que eu também odeio aqueles grupos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Né? Nossa, são super chatos. E aí, essa pessoa falou, eu não entro em grupo de WhatsApp porque eu já tive muito problema, eu já tive um problema muito sério com isso. E aí, óbvio que eu não sei a história dela, mas isso é um mecanismo que a gente faz o tempo todo. A gente age no presente de acordo com uma experiência ruim que a gente teve no passado. Porque ela falou que gostou, que quer participar, mas não vai participar porque já teve um problema no WhatsApp. Essa é uma autossabotagem que a gente faz o tempo inteiro. E ninguém acha da experiência boa, né? O que fica gravado é ruim, porque a dor, ela acaba marcando muito mais, por várias razões. E aí, olha a oportunidade que ela tá perdendo, porque a gente vai ensinar uma parada super legal, que eu te garanto que ninguém nunca falou pra você. Só que ela não vai participar, porque tá com medo da experiência ruim se repetir. Isso é uma coisa que vai minando nossa vida de uma tal forma, porque isso não vai acontecer num grupo de um WhatsApp. Eu falei para ela, ó, se você não quiser entrar no grupo, não precisa, que é só se inscrever que você vai receber o link para participar da aula. O link vai chegar lá no seu e-mail, se você não quiser participar do WhatsApp. Aí a decisão fica com ela a partir de agora. Mas olha o quanto que a gente já fala, não vou poder. Nem se para por um minuto para perguntar, poxa, eu venho com uma dor do passado, isso acontece muito nos relacionamentos. Eu venho com uma dor do passado, mas está tendo uma outra oportunidade aqui agora que eu quero muito participar, mas eu tô com medo de ir porque eu já me machuquei antes. Aí a resposta é não. Não vou nesse lugar que eu quero. Quando, na verdade, pode ser um reconhecimento. Olha só, tá doendo, eu quero ir adiante. Qual forma que eu posso fazer para ir adiante, respeitando a dor que eu tô sentindo, mas ainda assim não congelando, não paralisando, não falando para mim, não, nunca mais eu vou me apaixonar novamente, né? Quem nunca falou isso para si próprio? Então, o legal vamos respeitar a dor de uma experiência ruim, mas não congelar, seguir adiante. E vem essa pergunta, ao invés de você falar um não logo de cara, faz essa pergunta. O que eu posso fazer que nesse momento me dá uma tranquilidade de seguir adiante, nem que seja com um passinho pequenininho? Essa, né, Dani? Eu quero pegar esse gancho, Ana, porque uma das coisas que a gente tem que tomar um imenso cuidado. A mente, ela é ladina. Essa ferramenta de controle e proteção, ela é de uma eficiência assustadora. Por que eu estou falando isso? Que a Ana falou, tem uma situação que eu guardo, então como é que eu saio disso? Eu vou devagar, eu vou com cuidado, eu vou com mais atenção, eu vou conectada, percebendo os sinais, ou seja, eu vou com presença. Isso é a saída criativa. Mas também tem um outro lado que a mente faz, que é o seguinte, vamos desconsiderar completamente. Eu vou simplesmente cega outra vez, porque eu não vou ficar presa no passado.
É o que a gente chama de fóbicos e contrafóbicos. É tipo assim, eu tenho medo de altura, eu vou subir na montanha. A mente, se você fecha uma porta, ela abre uma janela. Então, a gente tem que ficar com muita atenção, porque qual é a função que a gente deu primazia, sei lá, para a mente? É evitar dor. E ela vai tentar fazer isso de todo jeito. Não é só você se agarrando ao passado, mas é você desconsiderando o passado. E a gente vai ver isso em N situações. Há de se lembrar... Como é que eu vou falar isso? A mente criativa, ela te faz ter jogo de cintura. A mente em desequilíbrio, ela vai te colocar na solidão, no fechamento. E no fechamento, nada de bom acontece. E o problema disso é que reforça o que você acreditou no início. Então, se eu me mover, eu vou me machucar. Não me movendo, eu tô tranquila. Mas, na verdade, o que eu faço quando eu paro de me mover? Eu permaneço na dor. E aí eu vou continuar olhando a vida como causadora de dor. Ou eu vou fazer o contrário, eu tô toda machucada, mas eu não vou levar isso em consideração porque eu não quero me fechar. Mas aí você continua caminhando sem considerar os machucados e se machucando cada vez mais. É um negócio maluco a forma como a gente aprendeu a lidar com as coisas. E a gente realmente precisa acordar. As coisas mais difíceis, eu acho, em termos de mente, neste momento, falam de negociação e manipulação. Que aquilo, não vão entrar muito nisso, mas são os mais presentes no momento, porque a gente transformou tudo em política. Eu estava aqui, eu vou dar um exemplo maluco, mas, por exemplo, justiça, porque é um tópico que está claro para todo mundo, né? A gente está com um problema sério de justiça. Como é que nós chegamos a isso? Usando a mente de uma maneira esquerda e deixando o ego vir à tona. Uma pessoa comete um crime. O que é justiça? Justiça é você fazer que ele seja responsabilizado com equilíbrio na pena. Então, aquilo, se, por exemplo, eu mato uma pessoa a sangue frio, ou eu mato uma pessoa para defender o meu filho, óbvio que a minha sentença tem que ser diferente, porque cada caso é um caso. Então, a justiça tem que ser aplicada. Mas o crime ele tem que ser validado. Ele tem que ser... Não, houve um crime. O que aconteceu? A gente começou a negociar. Então, hoje, advogados não estão preocupados em dar uma pena justa. Eles estão preocupados em aproveitar as brechas da lei para inocentar a pessoa. E por aí vai. Isso é um mecanismo da mente. A mente sempre vai buscar uma forma de você não sentir a dor. E isso vai se refletir em todos os lugares. E por isso é tão importante sair desse lugar. Tudo que acontece no mundo, somos todos co-criadores. Nós estamos assinando embaixo as mudanças que estão acontecendo, nos permitindo ficar nesse lugar de negociação e manipulação para não sentir a dor. Só que a realidade tem a tendência a fazer a gente acordar. Então, de repente, a gente olha e descobre, gente, eu estou vivendo num país que não tem justiça. Mas se você olhar, quantas vezes você foi esse advogado? Quantas vezes você foi esse juiz? Olha para as pequenas coisas. Eu não vou brigar porque vai doer, não sei o quê, então vamos negociar, vamos colocar embaixo do tapete. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de não sei o que lá, vamos colocar no armário. Quando você olha, a sua casa está na zona. Faz sentido, Ana? Faz, total. E a gente vai deixando para depois e isso vai virando uma bola de neve. Quando você percebe, já está soterrado. Esse movimento, eu quero partir para um outro agora,
Um outro mecanismo de autossabotagem, que esse que a gente falou agora eu vou congelar a partir da dor, né? Isso aqui me doeu, então nunca mais, sei lá, eu caí de bicicleta, então nunca mais eu vou andar de bicicleta na vida. E de repente andar de bicicleta é uma coisa que você ama e você passa o resto da vida sem andar de bicicleta porque você caiu uma vez. Então, cuida dos ferimentos e uma hora que você se sentir um pouco melhor, pega na bicicleta de novo, porque afinal de contas você ama andar de bicicleta, você não pode deixar de perder, você não pode perder esse prazer na sua vida, já que é uma coisa que te faz tão bem, né? Usando bem essa metáfora. E a outra é o seguinte, um mecanismo de autossabotagem que é muito comum quando você tá... Vou usar o meu exemplo de hoje, que está acontecendo comigo hoje. Eu tô gravando aqui com vocês, eu tô falando com vocês agora, só que eu tô super cansada. Eu tô muito cansada sabe aquele cansaço que às vezes dá vontade de chorar, que dói o corpo? Então eu tô nesse momento, eu tô nesse nível. Então eu tô muito, muito, muito cansada. Olá, é um prazer tê-lo aqui como amiga. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui, ok? Então, voltando, eu tô nesse lugar de um cansaço tremendo. Só que tá aqui, gravando esse episódio desse podcast com vocês, que estão assistindo, com a Dani, que é minha amiga de longa data e parceira. É uma coisa que me faz tão bem, que na verdade... Nos momentos, ou que eu tô muito cansado, ou que eu não tô com algum problema, alguma coisa tá acontecendo, que eu venho aqui e gravo, a gente fala desses assuntos que nós somos apaixonadas, que ajuda pessoas. Quando desliga a câmera, eu me sinto revigorada. Eu me sinto nova, parece que dá um banho de energia. E aí, o que eu poderia fazer? Falar pra Dani, olha, Dani, cara, hoje eu não tô me aguentando, tá demais pra mim. Eu não vou fazer, vamos adiar esse e deixar para a semana que vem. Só que eu não fiz isso. Primeiro, porque eu sei que eu não estou ultrapassando o meu limite. Porque existe um limite para tudo também. Eu sei que é um cansaço que é possível eu fazer tanto que eu estou aqui fazendo. E primeiro, que eu não estou ultrapassando o meu limite. E segundo, que como que eu vou me privar de uma coisa que me dá prazer e que revigora a minha energia? Se eu faço isso, eu tô me sabotando. E, aliás, é o que a regra comum social é. Se você tá no momento da sua vida que você tá precisando trabalhar demais, ou que você tá com algum problema na família para resolver, algum problema no trabalho para resolver, você tá com um momento turbulento na sua vida, porque mesmo que você seja uma meditadora de longa data, não é que os problemas não apareçam na sua vida não, tá? Continuam aparecendo. O que muda é a forma de lidar com eles, aí isso definitivamente muda completamente. Então, se você está num momento turbulento na sua vida, a tendência social é que a primeira coisa que você corte é o seu prazer. E aí, quando você corta os poucos momentos de prazer que de repente vão te dar um super suporte amoroso para você encarar um momento de turbulência, a coisa fica muito pior, muito pior. Então é ter cuidado com esse momento de autossabotagem do vamos tirar o prazer. A vida tem que ser sofrimento, tem que ser dor, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. E aí a coisa começa a desandar, muitas vezes até pro lado da doença. Não é à toa que crises de ansiedade, de pânico, depressão estão cada vez, Então, outra dica importante. Dica não, aprendizado, né? Porque isso não é só dica, é um aprendizado. Não elimina os momentos de prazer da sua vida. Não se sabota desse jeito, porque o resultado lá na frente vai ser pior. O Fábio, outro dia, Fábio, meu marido, para quem ainda não sabe, falou para mim, ele gosta muito de malhar e teve um dia que eu falei, pô, não vai hoje não,
porque isso assim assado. E ele falou para mim, não, hoje eu preciso ir, porque ele estava sentindo que precisava mover o corpo. Minha saúde em primeiro lugar. Aí eu, ok, tá combinado. Se a gente abre mão desses momentos que fazem bem pra gente, que nutrem, como é que você vai resolver a questão turbulenta da sua vida, um processo complicado, um momento difícil, se você está subnutrido emocionalmente e muito provavelmente fisicamente? Que quando a gente começa a abrir mão do prazer, a gente fica mais estressado, aí dá mais vontade de comer coisa que faz mais mal para a saúde e isso vai se empilhando. É engraçado porque quando você pensa em termos de aprimoramento, a primeira coisa que você vai pensar é busca de conhecimento. A mente adora aprender. Só tem um problema. Como é que você vai perceber claramente aonde você tem que estar? Se você usa a sua mente para se encaixar, você está no lugar errado. Se você usa a sua mente para se aperfeiçoar e se tornar um expert, você está no lugar certo. Deixa eu explicar isso. Eu estou fazendo uma parceria com a Ana. A gente está trabalhando junto. Óbvio que todo grupo, toda dupla, vai ter momentos de desafio. Se eu estou num lugar que eu não devo estar, ou a Ana, quando a gente tiver esse desafio, a questão vai ser: eu estou certa? Ela está errada. Como é que eu faço para a Ana fazer aquilo que eu quero? Se eu estou errada, como é que eu vou fazer para sair desse lugar de errada sem me sentir criticada, julgada, menor? Isso tudo é o lugar errado. Quando você está no lugar certo, você pensa assim: gente, desafio. Eu e a Ana somos diferentes. Qual é a parte da gente que pode acrescentar? Qual é a parte da gente que a gente tem que deixar aí para que o trabalho seja o melhor possível? Como é que a gente vai sair da competição para a colaboração? Esse é o lugar certo. E é engraçado porque quando você faz isso, você não se diminui, ao contrário. Você, na verdade, cresce. Porque o que acontece? Você começa a ver como é importante respeitar e validar a unicidade de cada pessoa. Aquela coisa das polaridades. Você tem dia, você tem noite. Você tem claro, você tem escuro. São coisas necessárias. Então você começa a parar de brigar e começa a realmente andar junto. E aí a intimidade acontece, a confiança acontece, o amor próprio aumenta. E eu acho assim, uma das coisas mais importantes, você para de ter medo de errar. Essa coisa de ter medo do erro aleja as pessoas. Quantas vezes você estava numa aula ou numa situação onde você tinha que ter um aprendizado e de repente você percebe que você não entendeu. Aí uma pessoa te pergunta: você entendeu? E você com vergonha diz: entendi. E depois tem que se virar em 1 milhão de gente para conseguir entender o que você não podia ter entendido na hora, com a pessoa que realmente sabia, dizendo: não, eu não entendi. Me explica. Esses lugares da mente crítica são muito ruins para o ser. Estar, na verdade, quando eu falo esse lugar de mente certo, de fato é o que a gente chama de no mind, um lugar de não mente. Aí volta aquela história, meio paradóxico. Como assim? Então é o lugar onde a mente funciona melhor, mas na verdade é o lugar onde ela não está? De certa forma, sim. Porque quando você está no lugar, mas você vai decidir qual que você vai usar, como você vai usar. Ela não está saculejando dentro da tua cabeça, dizendo: usa aquilo, faz assim, faz assado. Então, assim, esse passo para trás, quando você se torna o dono da sua vida, não, peraí, neste momento,
em vez de eu tentar buscar uma solução, eu vou simplesmente parar para tentar perceber o que é real. Quando eu faço isso, aí vem uma coisa engraçada. Não é o problema do que é real que está acontecendo lá fora. Eu conecto com o que é real da minha leitura. Como é que eu estou lendo o que está acontecendo? Essa é a realidade que, na verdade, importa. Porque, por exemplo, eu com a Ana, né? Às vezes a Ana faz uma coisa, aí eu sinto, gente, bateu mal. Antes de eu dizer, eu paro e falo assim, mas bateu mal como? Aí, de repente, vem assim, gente, eu tô com medo de ser abandonada. Tudo mudou. Tudo mudou. Eu tanto posso partilhar com a Ana, como eu posso simplesmente dizer, Dani, acorda. Isso é tua criança falando. Vai nessa colegial, observa isso. Toma uma atitude criativa para se nutrir. Se eu estou nesse lugar errado, eu reajo imediatamente. Ana, você não está me olhando. Ana, você não gosta de mim. Ana, você está fazendo errado. Ana, não sei o quê. A Ana vai dizer, Dani, o que eu fiz? Conforme você vai aprendendo a estar nesse lugar de realidade, aí começa a acontecer a parte mais legal do processo meditativo. É quando você vivencia o prazer de poder ser você. O prazer de entender que você não tem que ser um encaixe. Você é uma participação ativa e necessária, mas não é encaixe. A mente ela quer te colocar no lugar de pouco atrito. A meditação não. A meditação entende, o atrito é necessário para o crescimento. E no atrito, eu abro o meu ser, eu entro na minha vulnerabilidade e dou espaço para tudo aquilo que eu tive que colocar lá para dentro, por todas as repressões e condicionamentos que eu recebi no caminho. Então você começa a perceber que, por exemplo, amar é muito maior do que a dor da perda, por exemplo. Você começa a entender, ok, se eu amo com intensidade, vai chegar uma hora em que eu vou ter que enfrentar a dor da perda. Mas a dor da perda é muito menor do que todo o amor que eu sou capaz de sentir. E aí você começa a se transformar num rebelde no melhor sentido da palavra. Você começa a fazer da sua vida um exemplo de saúde. E isso não tem preço. E isso é aquilo, é perceber o passado, honrar o passado, compreender o passado, aprender com o passado, integrar o passado e viver um presente tão absurdamente presente e conectado que você não precisa se preocupar com o futuro. Porque quem planta boas sementes vai colher bons frutos. E vem uma confiança. Hoje, por exemplo, eu entendo perfeitamente a pessoa que diz assim, eu morro, mas não faço isso. E vai morrer feliz. E você só vai dizer isso, não vai dizer isso por ideologia. Não vai dizer isso por papo cabeça. Você vai dizer isso porque você sabe que aquele lugar, se você abrir mão disso, você deixa de ser. E não é uma coisa suicida, ao contrário. Isso é um despertar de vida. É a mesma coisa que acontece quando as pessoas de repente olham e dizem, gente, eu vivi tanto, vivi tão bem. A morte parou de ser uma ameaça. Esse é o lugar da não-mente. Quando você entende que cada momento ele pode ser completo nele mesmo. E nessa totalidade, nessa completude, você se torna livre. E livre quer dizer forte o suficiente para aceitar qualquer consequência da sua escolha. É esse lugar que a gente tem que buscar. Porque em qualquer outro lugar, você não vai estar feliz. Essa ansiedade vem justamente daí, da mente dizendo, o que vai acontecer agora? O que vão pensar de mim? O que vai vir? Eu me tenho de volta. Socorro! E quando você entra nesse lugar é que você
começa a aceitar ser a pessoa que vai falar, eu não entendi o que você falou, ao invés de alguém perguntar quem entendeu e falar, eu entendi sim, e você sair sem enriquecer a experiência, né? Sair do lugar. Quando isso aconteceu comigo, quando eu era estagiária, eu lembro já faz uns anos, tá? Quando eu era estagiária de direito, e aí o chefe do escritório separou um artigo de jornal e falou para todo mundo do escritório ler. No escritório era ele, a secretária, 3 advogadas e só eu de estagiária. Quer dizer, todo mundo era acima de mim no escritório. Eu era só o estagiário, sempre o coitado, a culpa é sempre do estagiário. E aí ele passou um artigo para todo mundo ler e o artigo falava assim, como os textos jurídicos são chatos. Como os advogados deixaram de escrever bem e não prendem na leitura para o juiz, enfim, ter vontade de terminar de ler. E aí era um artigo de jornal, era uma escritora lá falando sobre isso. E eu morava em Niterói, na época, trabalhava no Rio de Janeiro, voltava sempre de barca. Alguém conhece a barca Rio-Niterói? Nossa, voltava sempre ali, um calor maravilhoso. E aí peguei o texto, era um texto pequenininho assim, era uma tirinha, não devia ter 5 parágrafos. Aí peguei para ler, no meio do texto eu larguei o texto. Falei, cara, que saco isso, não vou ler isso, já estava cansada, já tinha trabalhado o dia inteiro. Aí no outro dia teve uma reunião no escritório. E aí o advogado perguntou, todo mundo leu o texto? O que vocês acharam? E eu assim, só balançando a cabeça. Aí o que vocês acharam? Aí todo mundo começou a conjecturar sobre o texto. A falar, não, porque eu tive essa visão, porque estava não sei o que escrito isso, porque os textos jurídicos realmente... E eu só pensando, caraca, eu nem terminei de ler aquela porcaria, que tava uma bosta. Aí, no final de tudo, ele falou, e aí, Ana, você concorda? E eu, Só fiz assim. E no final de tudo ele falou, só que esse texto também não prendeu a atenção de ninguém. Aí eu, puta que pariu, se eu tivesse falado isso, eu tinha ganhado a reunião. Só que não falei porque medo. Medo, que tava todo mundo falando coisas incríveis e aquele texto era um saco. Quer dizer, era um texto que falava sobre o texto ser chato e o próprio texto estava insuportável. Aí no final todo mundo concordou com o chefe, né? Óbvio. E aí eu não falei nada porque aí parecia que eu ia estar puxando o saco, aí que eu não falei nada mesmo. Mas olha o meu medo. Olha o meu medo. E ainda que eu tivesse errado, que o texto não tivesse chato, qual era o problema eu falar, ainda mais eu estagiária, o que eu tinha a perder, né? Ele ia me demitir. Qual era o problema eu falar, não, achei isso um saco, não quero ler e achei isso. Você pediu opinião? Minha opinião é essa. Qual era o problema eu falar? E não falei por medo, e calei por medo. E no final, o que eu tava pensando era exatamente o muito, entre aspas, certo. E a gente faz esse tipo de coisa, se cala por medo e perde grandes oportunidades, que é o medo de correr o risco. E depois que a gente aceita, isso é um momento de virada muito grande no processo de autoconhecimento. Quando a gente aceita começar a correr riscos, ainda que pequenos, a vida começa a fluir de uma tal forma inacreditável, que parece mágica. Porque no final das contas não é eu aceito correr riscos, eu não aceito correr riscos. É o entendimento de que a própria vida é um risco. Eu estava pensando, Ana, no que você está falando. Gente, a vida é simples. Complicou, você está no lugar erradamente. A vida é simples. Eu me lembrei, não sei porquê, uma vez eu vi um vídeo, era um trocinho fechadinho assim, com uns 8 filhotes de labrador. E a mãe estava do lado de fora, e aí a dona colocou a mãe dentro do lugarzinho lá com os filhotes. E imediatamente os filhotes já começaram a querer ficar lá, enchendo o saco da mãe. A cachorra só fez assim, Rau! Ela deu uma... Não! E os filhotes todos se
agruparam lá para continuar dormindo. E aquilo foi muito impactante para mim, que eu falei, gente, isso não é falta de amor, isso é delimitação de limite. Se toda mãe fizesse isso, as famílias teriam uma vida muito mais feliz. A vida é simples. Se uma pessoa... É muito engraçado que... Você gosta disso? Aí começa. Não é que eu não goste, mas é que na situação assim, com o tempo não sei o que lá, eu sinto não sei o que. Gente, isso tudo é negociação. Ou você gosta ou você não gosta. E por aí vai. Quando você começar, especialmente dentro de um relacionamento, com as chamadas discussões de relacionamento que não terminam, uma dica: combina passar um dia mudo e tentar resumir numa frase o que vocês estão sentindo. Se não dissolver por si só, pelo menos quando vocês voltarem para conversar, não vai perder tanto tempo. Porque toda essa coisa de vamos conversar, vamos trazer o passado, vamos falar dos planos futuros, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá, isso é o seguinte: como é que a gente vai negociar para continuar ficando num lugar que na verdade não está legal? É assim que a gente começa a destruir as coisas. A Ana falou da linguagem do juridiquês, sei lá como é que diz isso. Gente, se abre um processo, aquilo lá é feito para não se poder questionar, para não se poder entender, para justificar um monte de ineficiência. Qual é a necessidade de você fazer um troço que ninguém entende? Ou pelo menos que vai ter que suar para entender. E ainda fica espaço para interpretações. Volta ao ponto. A gente construiu esse mundo. A gente aceita esse mundo porque a gente vive esse mundo dentro de casa. Como é que a gente muda o mundo? Aí eu me lembro do Peter Jordanson, sei lá, agora deu branco o nome dele, falando: primeiro aprende a arrumar a sua casa, depois tenta consertar o mundo. Porque naturalmente, se você se acerta dentro, você vai parar de jogar o erro para fora. Se você tem um porto seguro em casa, a vida fica muito menos ameaçadora. Porque você sabe que você tem um lugar para se recolher e se refazer. E nesse caso, o primeiro lugar para ir é para dentro. Quantas pessoas têm uma casa maravilhosa, com tudo que você possa imaginar, empregado, tapetes maravilhosos, não sei o quê, e no entanto são absurdamente infelizes dentro desse lugar. Não é questão simplesmente de montar uma casa super bacana. Não, é questão de estar em casa dentro de você. Porque aí fica fácil. Se eu tô bem e você quer um troço que vai me fazer mal, eu não vou ficar, não, se eu não fizer eu vou perder essa pessoa. Eu vou dizer: olha, eu não vou fazer. Te dou todo o apoio, o que você precisar para você chegar onde você quiser, eu tô dentro, mas para mim não funciona. E aí você cria cumplicidade, verdade, intimidade, uma boa relação sem se violentar. E impondo limites. E ensinando a outra pessoa que o respeito é necessário, que a verdade é necessária. Enquanto o ser humano não acordar para o tamanho da responsabilidade individual, o resto vai ficar se arrastando. E a grande tristeza disso tudo é que, em aceitando isso, a gente abre mão da vida, da alegria, do prazer. As pessoas temem ir para dentro porque acham que vão só sentir a dor. A dor é um muro que te impede de encontrar o prazer. Se você solta isso, você vai cair no lugar certo, porque é o teu lugar natural. A gente nasceu com totalidade e alegria, confiança, abertura, vulnerabilidade, verdade. Em função de uma série de coisas, a gente foi fechando e a mente foi sendo fortalecida. Toma cuidado, fica atenta, não se comporta assim, não se comporta assado. Se você marcar bobeira, você vai mostrar que você é uma pessoa má, que você não é o suficiente, que você não é boa o suficiente, que você não sabe fazer direito. Socorro, como é que você aguenta viver nisso? Ok, eu não sei fazer isso direito. Me ensina.
Vamos aprender junto? Muda tudo. Ou até estar num lugar confortável, eu não sei e não quero aprender. Também. Né? Isso não fala meu ser, tem outras pessoas. E aí aquilo, você abre espaço, é que nem, voltando para a história, eu e a Ana tem coisas que ela adora fazer que eu detesto. Eu posso chegar e dizer, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, porque aí senão a Ana vai ficar sobrecarregada. Não, vamos fazer o seguinte, Ana, você faz a parte que você gosta e adora, eu faço a parte que eu gosto e adoro, e a gente junta as duas coisas e o trabalho vai ficar muito melhor. A gente não precisa dividir miséria. Vamos acrescentar abundância. Que é o que a gente está fazendo, o tempo todo. Esse processo que a gente está desenvolvendo, oferecendo, partilhando, isso, na verdade, eu digo para a Ana, eu falei, é uma gratidão imensa, porque a gente não está preocupado com o resultado lá. A gente está preocupado em continuar nutrindo o jardim para que flores e frutos nasçam. Porque nesse processo a gente encontra alegria. E aí aquilo, todo dia vale a pena, e é por isso que ela fala, pô, tô super cansada, mas não vou deixar de vir, porque isso me nutre, isso me revitaliza, isso me dá gás. É uma escolha, gente. Ok. Galera, eu vou reforçar o convite do nosso encontro no dia 7 de julho, às 20 horas. Vai ser no canal do YouTube, Zerando a Ansiedade, o nome do nosso canal. Se inscreve pelo link que tá na bio, porque a gente vai falar coisas que você nunca ouviu lá, te dou certeza. Para você aprender técnicas, práticas e ensinamentos que vão contra o senso comum. A gente sabe que a gente está aqui contra o senso comum, mas é aquela coisa, somos provas vivas aqui que funciona. E não só a gente, tem mais uma galera aí que a gente vai mostrar também. E aquilo é o maior presente que você pode se dar. A gente, na verdade, está te convidando a fazer o caminho que a gente fez para voltar para dentro de você. Parece coisa de maluco, mas aquilo, no momento em que você volta para você, é muito gostoso, é muito bom. Ser natural, estar à vontade com você não tem preço. E muda o mundo, gente. Vamos fazer o mundo melhor. Vem com a gente. É isso. Quer colocar mais alguma coisa, Dani? Por hoje deu. Por hoje deu. Gente, um prazer imenso. Episódios Zerando a Ansiedade Podcast. Gravação todo domingo ao vivo, às 10 da manhã no Instagram. E depois, cada episódio novo sobe toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, no YouTube e no Spotify. Ah, e lembra que nas quintas a gente está respondendo perguntas meio-dia. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda lá para o Instagram da Ana para a gente continuar partilhando. Isso, se você quer compartilhar alguma coisa da sua vida, mandar alguma pergunta pra gente, me manda mensagem pelo Instagram, que toda quinta-feira, meio-dia, a gente começou a fazer uma live, que é a terapeuta responde, eu faço a pergunta, Dani, que é a terapeuta holística, responde, e aí nesse processo a gente pode trocar, a gente pode se ajudar, e é bem legal, é bem legal. Então, se você tiver um caso para contar pra gente, manda que a gente vai analisar e te responder e te ajudar. Ok, muito obrigada e até quinta-feira. Até quinta. Até live de quinta-feira. Um beijo, tchau!